Olá pessoal, saudações. O meu nome é Danilo Roxette. Eu trabalho num grupo de pesquisa chamado Midactors, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. E já há alguns anos a gente trabalha com um software chamado Resolume para fazer nossas atividades de vídeo, atividades artísticas aqui. E houve essa demanda para que novos integrantes do grupo conhecessem melhor o programa e conseguissem utilizá-lo. E aí teve a ideia de eu fazer esse tutorial e talvez ele possa ser útil para outras pessoas também, né? Então, vamos lá. Eu fiz também essa separação aqui num slide para ficar mais fácil. Vou deixar os links, né, para você acessar rapidamente os índices embaixo da descrição no vídeo. Você pode clicar lá que você vai imediatamente para determinado ponto que você queira tirar uma dúvida rápida ou que você tenha visto e queira rever. A gente vai falar aqui, ó, fazer uma apresentação geral do programa, mostrar como ele é, vou falar um pouquinho das preferências dele, como é que a gente faz para colocar arquivos, como funciona o grid e a reprodução dos arquivos de vídeo e de áudio, sobre as propriedades desses painéis de clipe, de layer, de composição, os efeitos, as saídas, o mapeamento de vídeo e o uso com uma ferramenta que a gente tem aqui no Midactors, que é uma Matrox, que é essa aqui, ó, Matrox Triplehead to Go, que faz com que a gente use esse Resolume em 3 saídas. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou falar de output avançado, né, que seria o video mapping, e o uso da Matrox em outro vídeo. Vou deixar um vídeo separado, mas se você olhar na descrição, tem o link aí para você ver essas 3 partes aqui, que são as partes mais finalistas assim desse tutorial. Esse programa ele está disponível no site oficial, né, que é resolume.com. Se você pôr Resolume no Google, vai vir um site aqui. Então, Resolume. Sugiro que leiam o site, né? Já adianto que desde aqui no comecinho, se você olhar aqui embaixo, ó, em suporte, tem um negócio que chama manual. Você clicar aqui, você vai abrir um PDF com o manual completo do programa, né? Só que está em inglês. Eu fiz uma tradução automática desse programa, tá até aqui, ó. Deu até um pouquinho de trabalho porque eu coloquei cada página do manual em inglês traduzido automaticamente para português. Então, algumas coisas saíram do lugar, mas as imagens estão nas mesmas páginas. Eu fiz uma versão inclusive, ó, que é essa versão aqui, que tem o tutorial, que tem o manual em inglês na parte da esquerda e o manual traduzido automaticamente na parte da direita. Pode ajudar muita gente, né? O problema dessa tradução automática é que muitos termos, e é por isso que eu fiz essa versão da esquerda em inglês e a do lado traduzida, porque tem muitos termos no programa que, mesmo que esse manual fosse traduzido profissionalmente, ele manteria os termos em inglês, né? Aqui até a tradução automática já ficou alpha blending, né? A gente talvez não faria a tradução desse termo, né? Ficaria alpha blending mesmo, que é como ficou na tradução automática. Mas tem alguns outros termos que ele traduziu que fica um pouco confuso, né? Porque esse programa obviamente não tem a versão em português. A gente tem que se habituar um pouco a ler em inglês. O link para fazer o download desse PDF aqui, vou deixar embaixo no vídeo também. Como é que eu faço para conseguir o programa? Você vai entrar no site, vai ter aqui a aba download. Esse programa é um programa pago, ele não é gratuito, né? Você consegue fazer o download normalmente pelo site e vai ter apenas uma marca d'água sonora e visual nos projetos que você desenvolver, né? Mas se você fizer o download aqui, o programa vai estar completamente na sua máquina que você instalar. Aqui no caso está a versão 7, que é a versão mais recente do programa. Estou fazendo esse tutorial em novembro de 2019 e eu, na verdade, eu vou falar usando o software 5.1, que é o software que eu tenho, que a gente tem aqui. Eu não fiz o upgrade ainda justamente porque existem outras máquinas que têm a mesma versão de software e é um pouco custoso fazer a atualização. Tem aqui o download e observem que existem 2 possibilidades. Um que é o software chamado Resolume Arena e outro Resolume Avenue, né? Qual que é a diferença entre os dois? O Resolume Arena é um programa mais completo, porque ele permite que você faça o videomapping, né, que é você transformar a saída dessa imagem, distorcendo ela para que você aplique ela em determinadas estruturas, né? E o Resolume Avenue não tem esse recurso. Essa é a diferença principal dos dois.
O Avenue faz apenas a saída comum de vídeo, né, sem nenhuma afinação, nenhuma propriedade especial disso. Então, o Resolume Arena é um software mais completo do que o Resolume Avenue. E é por isso mesmo que a licença do Arena é muito mais cara do que a do Resolume Avenue. Como vocês podem ver aqui, nesse momento, está quase 800 euros a licença do Resolume Arena e está quase 300 euros a licença do Resolume Avenue. Para apenas um computador, obviamente, né? Se você baixou o programa aqui e não tem a licença, na sua projeção, na sua saída, vai ficar exibindo de tempos em tempos a marca do programa, que é Resolume, e no áudio também vai vir uma voz robótica informando que ele é o programa Resolume Arena, ou Resolume Avenue. Vamos lá ver como é o programa. Quando você baixa ele, né, cada uma das versões traz consigo um projeto exemplo, que é essa que abre automaticamente. Toda vez que você abre o programa, ele vai abrir o último projeto que você trabalhou, né? No caso, quando você abre pela primeira vez, ele abre esse projeto aqui, que são vídeos que já tem um áudio incluso, né? Então a gente vê aqui o nome, se a gente clicar, a gente vai reproduzir o vídeo, né? Mas antes disso, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente nota que a gente tem um grid, né, que tem essa possibilidade de caber vários clipes, né? Então podem ser clipes de áudio ou de vídeo, né, ou juntos. A gente tem esse painel aqui dessas linhas. Então a gente tem aqui essas linhas que são chamadas layers. Temos as colunas, né? Eu posso adicionar colunas, posso adicionar linhas. A gente tem aqui um monitor de saída, que é o Output Monitor, que mostra tudo que o programa está saindo. A gente tem um monitor de preview. Essa setinha aqui, ele liga ou desliga ele, né? Quando ele está ligado, ele tem essa transparência no fundo. A gente tem duas colunas aqui com clips, com propriedades, né? Então, essa daqui é a propriedade do clip, essa aqui é a propriedade da composição e da layer. Para fins de economia de espaço, né, você pode querer fazer com que essas colunas aqui fiquem mescladas em uma coluna só, né? Para fazer isso, você vem aqui em View, tem propriedades do layout do painel, e a gente tem quantos painéis a gente quer nessa tela ali. Posso pôr até 3, inclusive, né? Um da composição, uma das linhas e uma do clipe. Eu particularmente uso com uma só, e aí ele fica com as abinhas aqui em cima, o que permite com que eu venha aqui nessa extremidade e puxe o output para o máximo possível, para que a telinha dele fique maior para eu ver, né? Essa telinha daqui também tem um painel de navegação por arquivos, né? Há algumas composições recentes, os efeitos que a gente pode aplicar e algumas fontes de imagens, né? Notem que eu trouxe esse mais para a direita, o que significa que esse painel aqui fica bem gigante para a gente poder trabalhar, né? Dependendo da resolução do projeto, essa imagem aqui pode ficar maior ou menor, né? E se o preview está ligado também ou não. Aqui em cima a gente tem os painéis comuns, né? Então, se a gente clica em Arena, a gente tem aqui a preferência, a composição que a gente está lidando, que é o projeto, né? Novo projeto, abrir projeto, os projetos recentes que eu já usei, salvar um projeto como. Não vou entrar em detalhes sobre uma questão mais musical, as configurações do projeto. O deck é o seguinte, notem que aqui tem 3 abas, ó, Audiovisual, Footage Shop e Empty. Cada uma dessas abas aqui são decks, né? Então, nesse deck aqui, audiovisual, é esse que a gente está exibindo. Se eu clicar em Footage Shop, ele vai abrir um outro deck que eu posso pôr outras imagens, né? E assim por diante. Então, aqui é o deck. Layer são as linhas, né? Então, aqui a gente tem Layer 1, Layer 2 e Layer 3. Colunas, tá aqui, coluna 1, 2, 3, 4, né? Já adianto que se a gente clica na coluna, a gente reproduz todos os vídeos que estão, e todos os áudios, e todos os clipes que estão naquela coluna, né? Então é um jeito fácil da gente disparar vários vídeos de uma vez, né? Se a gente clica numa coluna vazia, obviamente ele para de reproduzir. Obviamente, se eu clicar num clipe, clicar em X aqui, bem no cantinho, esse Xzinho aqui, ele para de reproduzir o vídeo também, bem como se eu clicar num clipe vazio, né?
Cliquei num clipe vazio, ele para de reproduzir. Então, colunas, os clips, as propriedades de cada clipe, né? Cada clipe é cada quadradinho desse aqui com uma imagem ou um áudio. O output está relacionado à saída dessa imagem que eu estou gerando aqui. O mapping, esse mapping aqui, na verdade, é para um mapeamento de controle, né? Para que a gente faça atalhos usando o teclado, né? do computador e alguns outros componentes. Não é mapping do vídeo. O mapping do vídeo fica em output e advanced, que eu vou falar mais lá na frente. E o view, que está relacionado ao que a gente está vendo, né? Então, se eu tenho as propriedades de layer, é aquela abinha da layer ali, ó. Show Layer Property Panel. Né? Aqui é aquela que eu mostrei, que tem os painéis ali, que eu deixei em abas, que eu acho melhor, porque aí eu tenho uma aba gigante aqui para falar das propriedades de cada clipe. Comportamento do programa ao abrir e fechar. É importante eu pôr isso por causa do seguinte. Como eu disse, quando você abre o programa, ele abre o último projeto que você salvou. Suponhamos que eu fiz uma alteração nesse clipe aqui, e ao invés dele estar reproduzindo, eu quero que ele fique parado. O que acontece se eu fechar? Se eu fechar esse programa, ó, quit, ele pergunta se a gente quer... Você quer realmente sair? Ele pergunta, e você pode cancelar ou dar quit. Notem que naquele clipe ali eu fiz um pause nele, ou seja, eu fiz uma alteração no clipe, né, e apertei quit. Então o programa vai fechar. Como fechou aqui, eu vou abrir ele de novo. E em nenhum momento ele me perguntou se eu queria salvar aquela alteração que eu fiz. Então isso significa que se eu clicar aqui, ele não está pausado. Ele continua do jeito que estava antes, né? Eu tinha feito aquela pausa, ele não salvou. É importante falar isso porque se você fizer qualquer alteração no seu projeto, lembre sempre de salvar, né? O atalho é Ctrl S. Porque se você fecha o programa e apenas confirma que você quer fechar, ele não vai salvar o seu projeto. Ele não pergunta se você quer salvar e nem verifica se existe alguma alteração recente ou não no trabalho. Então, esse é um comportamento que eu não notei se foi alterado já na versão recente, mas se não alterou, fiquem atentos aí. Salvar projetos, está relacionado a isso que eu falei, mas é uma outra coisa importante. O Resolume ele sempre abre uma pasta padrão no seu computador quando você instala, caso você não faça nenhuma alteração, que fica em documentos. Então, se você vai em documentos, você vai achar uma pasta chamada Resolume. Tá aqui, Resolume Arena. E aí eu tenho várias outras pastas aqui, como composição, preferências, presets e arquivos gravados. E dentro de composição estão, obviamente, todos os projetos que foram salvos, né? Uma coisa importante é que eu consigo ver qual que é o formato dele, aqui ó, .avc. Muitas pessoas não deixam essa extensão disponível para você visualizar no Windows, né? No Windows 10 é bem fácil de exibir ela. No Windows 8.1 também, aqui ó. Notem que tem essa aqui no painel de controle, quando eu estou numa pasta, né? Aqui está início, compartilhar e exibir. Tem uma opção aqui que chama extensões de nomes de arquivos. Deixa ela ligada. Por favor, deixa ela ligada, porque se ela não está ligada, a gente vai ver esses arquivos aqui e não vai saber, na verdade, de onde ele é. Então, se ele estiver associado a um programa incorreto, a gente não vai saber que extensão que é, né? Então, deixa ligado que você imediatamente olha para a extensão do arquivo e sabe que tipo de formato ele está, né? Então, o .avc são os arquivos de projeto desse software, né, que é o Resolume. Antes de eu prosseguir, eu preciso falar de uma coisa importante, que é o setup que a gente tem, né? Eu estou usando o Windows 8.1, né? Então, antes de você prosseguir, você inclusive pode verificar se a sua máquina tem condição de reproduzir o Arena legal. Porque quando a gente vai aqui no desktop, né, você faz um clique com o botão direito, vai aqui em resolução da tela, né? Mesmo que você use o Windows 10, você vai ver essa opção. Aqui no meu caso, eu já deixei ligado um projetor, que é esse 2 aqui. Esse monitor número 1 é a tela que vocês estão vendo aqui nesse momento. Note que quando a gente liga um segundo projetor, né? seja pela saída VGA, que alguns
notebooks antigos ou máquinas antigas têm, ou a saída HDMI, ele vai exibir o segundo projetor aqui. E aí o Windows vai dar essa opção aqui para você. Aí é que tá, se a sua máquina der conta, ele vai exibir essa opção aqui, que se chama estender esses vídeos. Caso a máquina não dê conta, a única opção possível vai ser o duplicar, né? Qual que é a diferença? Quando eu clico quando essa opção está em duplicar, todas as imagens que vão estar em exibição no meu monitor, também estarão em exibição no segundo monitor, né? Estarão duplicados, que é bem o que o nome está dizendo. E quando ele está no modo extensão, esses monitores estão conectados um com o outro, né? Então, quando eu coloco o meu mouse aqui nessa extremidade, quando ele passa mais para a direita, ele começa a ser exibido lá no segundo monitor, né? Aqui a gente não está capturando, mas muitas pessoas, quando começam a usar isso aqui, inclusive ficam perdidas porque às vezes o mouse está lá no segundo monitor, não conseguem achar ele no primeiro monitor e ficam perdidas, né? Então você tem que dar uma olhada de que forma está esse monitor aqui, porque ele pode estar, obviamente, do lado direito, eu posso pôr ele onde eu bem entender aqui. O mais comum é que ele realmente fique do lado direito, né? Ou do esquerdo. Isso depende muito do seu setup, né? Do que você quer. Mas considerando que ele está sempre do lado direito, se eu não estou achando o meu mouse na minha tela, eu tenho que trazer ele para o lado esquerdo, porque assim eu vou conseguir encontrá-lo, né? Notem que aqui também tem essa informação chamada resolução, que é importante porque ela diz respeito do tamanho da imagem que a gente está em exibição. O meu monitor aqui, no caso, tem essa determinada resolução. Esse projetor aqui que eu deixei ligado está nesta resolução. E quando a gente abre o Resolume aqui, notem que aqui onde está escrito o projeto, né, Resolume Arena, exemplo é o nome do projeto, entre parênteses está a resolução do projeto. Para eu fazer uma alteração ou para eu consultar, eu venho aqui em composição, venho em settings, que eu consigo ver qual que é a resolução que está no projeto. Nessa setinha aqui eu consigo inclusive mudar essa resolução caso eu precise fazer alguma alteração, né? Aqui estão as resoluções padrão, mas eu posso digitar essa resolução aqui se eu quiser alterar também. Como é que eu faço para inserir um arquivo de vídeo ou áudio no programa? Esse projeto que é aberto, que vem com o programa, ele já está com os vídeos todos prontinhos, né? Obviamente eles deixaram tudo separado e são vídeos que estão prontos para serem exibidos para a gente verificar. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui. E para mim também, tá alto. Isso significa que esses arquivos aqui eles já estão ideais para serem exibidos, porque o Resolume ele exige um formato muito específico de vídeo, especialmente de vídeo, de áudio também, para que ele funcione, né? Que é um arquivo renderizado em QuickTime, que usa um codec chamado DXV, né? Quando a gente instala o programa, ele já instala esse codec que permite que a gente faça esses vídeos, né, ou renderize determinado vídeo para esse formato, né. Para exemplificar isso, né, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz pegando um vídeo do YouTube, porque na maioria das vezes aqui nos nossos trabalhos a galera se interessou em pegar um vídeo, né, caleidoscópio, um vídeo que esteja no YouTube para que a gente faça alguma aplicação, né? Eu queria um vídeo bem curtinho para ficar fácil. Transição, caleidoscope. Aqui, ó, aqui tem um vídeo de 30 segundos que vai dar para a gente fazer isso. Então, suponhamos que a gente viu esse vídeo aqui que queira usar ele, né, no Resolume. Como é que a gente faz? A gente pega aqui o link do vídeo, né, copiar. Você tem que encontrar um modo de fazer o download desse vídeo. Se você procurar Save YouTube, muitas vezes vai vir uma opção aqui no Google que tem uma ferramenta que faça o download desse vídeo para você. Então, no momento que está funcionando esse savefrom.net, colo o link aqui. Aqui ele já abriu a opção para mim.
Notem que aqui tem algumas opções. Nem todos os vídeos, a primeira opção que oferece é a opção com maior qualidade. E as opções com maior resolução muitas vezes está sem o áudio. Então vocês têm que verificar o que vocês preferem. Se quer o vídeo inteiro com vídeo e imagem, com vídeo e som, ou se quer uma resolução melhor sem o áudio, por exemplo, né? Às vezes você tem que fazer o seguinte: você baixa o vídeo com a resolução maior e baixa também a outra versão para você mesclar os dois, né? Nesse caso aqui vou usar a versão baixa qualidade mesmo, 360. Vou clicar em... Opa, já baixou, já entrou aqui. Quando ele abre assim, eu clico aqui com o direito, põe salvar vídeo como. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Salvar na área de trabalho, eu vou renomear ele. Caleidoscópio. Só pôr Caleide. Ok. Então, se eu for lá no meu desktop, ele está aqui. Caleidoscópio, vou clicar, ele vai abrir no programa que eu tiver setado, né? Tá abrindo normalmente aqui. Um vídeo feio, tadinho. Mas é o que tem para hoje. Notem que se eu pegar esse vídeo aqui que está no formato .mp4, né? Eu só consigo ver esse formato porque eu alterei aqui na pasta. Lembrem o que eu falei. Se eu pegar esse vídeo aqui e tentar jogar ele no Resolume, peguei, segurei, estou arrastando ele para cá e vou soltar. Não aconteceu absolutamente nada. Ele simplesmente ignorou. Isso significa que esse software não aceita outro tipo de arquivo que não seja o que ele aceita, que é o codec, que é o arquivo de vídeo renderizado via QuickTime, né, .mov, com o codec DXV. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou precisar de um conversor. Eu posso usar isso num editor de vídeo, geralmente, né, que é os mais comuns, né, que a gente usa aqui é o Sony Vegas ou o Adobe Media Encoder. Tá que eu falo disso aqui? Falo, ó, como renderizar pelo Sony Vegas. Vamos lá, vamos usar o Sony Vegas primeiro. Abre seu Sony Vegas. Muito importante, notem que ele vai usar um render QuickTime. Se eu não tiver o QuickTime instalado na máquina, não vai funcionar. Lembre que o DXV, o codec DXV, já foi instalado quando eu instalei o Resolume, né? Mas é importante o QuickTime também. Então, ok, abri o projeto aqui, vou pegar aquele vídeo, colocar no Vegas, abriu, veja se está rolando e tal. Esse Sony Vegas aqui, pelo menos a partir da versão 12, quando eu coloco um vídeo, ele automaticamente já coloca o projeto na resolução do primeiro vídeo que eu estou fazendo, né? Então não preciso fazer mais nada. Esse vídeo, apesar de eu ter pedido aquela versão ruim, ele não tem música, né? Eu estou vendo aqui porque não tem nada na trilha de música. Significa que eu posso renderizar inclusive apenas o vídeo. Se é só um clipe no Sony Vegas, eu posso clicar 2 vezes em cima do clipe. E notem que ele abriu aqui esses dois seletores aqui em torno do clipe como um todo, né? Porque por padrão o Sony Vegas vai renderizar aquilo que tiver selecionado. Então, selecionei, venho aqui em File, opa, não vou dar muito zoom não, senão fica difícil. Render as, que eu quero renderizar esse vídeo. E aqui abre o meu painel de seleção. A pasta onde eu quero salvar, né? Posso fazer o browse aqui, eu vou salvar ela na mesma pasta onde está salva. Calei, vou pôr underline para Resolume. Salvar. Vou apertar salvar porque ele só salva o nome que eu quero salvar. E aqui em formato, né? Aí sim eu vou escolher o formato que eu quero. Eu vou procurar aqui o formato QuickTime. Tá aqui, ó, QuickTime 7, que foi o que eu instalei. Vou descer essas opções aqui. Muitas vezes essas opções do DXV não estarão aqui, né? Mas eu posso, por exemplo, seleciono a maior qualidade que tiver lá, 3 MB por segundo. Vou em customizar o template para eu editar essas informações, né? Aqui eu quero que inclua o vídeo, já está selecionado, qual que é o formato que eu quero.
Como ele está mudando o formato, notem que eu baixei um vídeo a 360, né? Eu posso colocar aqui, usar o formato do projeto, ou eu posso customizar se eu quiser. Vou pôr para selecionar o do projeto. Frame rate geralmente é 30 ou 29, né? Eu posso digitar se eu quiser também, mas vou usar o padrão. Texto em Progressive Scan, que é um arquivo digital. Aspect Ratio geralmente a gente deixa em 1000 também. E aqui tem Video Format. Notem que essa opção que eu entrei já está em Sans Serif Video. A gente quer, lembrem, DXV. Se está instalado e está bonitinho, na hora que eu clicar aqui, eu vou ver a opção DXV3. Está bem aqui, ó. Que entre várias, eu tenho DXV3. Então, vou selecionar. Essa aqui já está na opção disponível. O Configure do DXV, eu tenho aqui, ó, a compressão normal, de qualidade normal, sem alfa. Eu posso pedir uma melhoria de qualidade, se eu quiser, High Quality, ou inclusive uma qualidade normal com alfa, né? O alfa seria uma transparência. Às vezes eu tenho um vídeo que precisa de transparência. No caso, não. A gente não vai precisar de transparência. Ok? Então não precisava nem abrir lá. Qualidade 100%. Áudio. Importante mudar também. O formato de áudio que a gente quer é um formato sem compressão. Então, notem que estava Quick Design, eu quero Uncompressed. Tá? Uncompressed, 48.000 Hz. A gente pode deixar em 48.000. Bit 16 em estéreo. Mesmo que esse vídeo aqui não tenha o áudio, façam o preset, né? Então a gente fez o preset aqui, ó, posso fazer um novo, então eu vou escrever Resolume e vou salvar. Vou dar OK. Significa que ele veio aqui no Sony Vegas, ele veio para essas opções aqui. Então ele está aqui, ó, Resolume, tá com as mesmas configurações que eu deixei, né? Vou colocar aqui o sistema ali. Só ver o formato correto, ó, 640 por 360. QuickTime. A gente salvou a Resolume. Houston. 640 e 360. Ok. Quando eu fiz uma alteraçãozinha, tá vendo? Eu acabei de fazer uma alteração no template. Ele sobe para cá com um asterisco. Se eu não fechar o programa, ela fica aqui para eu usar outras vezes, né? Mas é isso. Como eu apertei cancelar, ele também perdeu aquela propriedade de eu salvar aqui na área de trabalho com aquele nome diferente lá. Khaled Resolume. Mudar o nome. Salvar. E aí eu ponho o render. Ele vai renderizar. Quanto maior, obviamente, quanto maior, mais tempo, né? Se a máquina também não for parruda o suficiente, ela demora. A minha não é, né? Por isso que está demorando para fazer um render de menos de 30 segundos. Mas acompanhemos. É um vídeo curto, pessoas. A gente vai resistir. O que a gente espera? Que depois que a gente faça essa transformação, esse vídeo possa ir lá para o Resolume. Eu apertar Close aqui, então usei o Sony Vegas. O vídeo que eu fiz está aqui, ó. Notem que é kaleresolume.mov, que é o formato de arquivo do QuickTime. Eu pego aqui .mov, trago aqui para o programa, estou arrastando e vou colocar em qualquer grid desse aqui. Se eu soltar, vou ir lá. Ele está aqui. Notem uma coisa que eu nem pus aqui no tutorial, mas que a gente já consegue notar aqui. Esse vídeo que eu renderizei, que estava 640 por 360, né? Eu consigo até ver ele aqui nas propriedades, ó, do clipe. Ó, 640 por 360. Ele é pequeno e que a gente tem um projeto 1280 por 720. Então significa que a hora que eu coloco ele aqui, ele fica menor do que o tamanho total, né? Eu vou falar dessas coisas aqui logo mais, pessoas. Então, por exemplo, existe a possibilidade de a gente corrigir isso aqui dentro do programa, né? Com o scale e tal. Inclusive, se a gente tem um projeto que é menor, né? Suponhamos que aqui seja o inverso, que eu tenha um projeto de 640 por 360 e coloque um vídeo HD aqui. Esse vídeo vai entrar, vai estar assim. Eu tenho que ir lá corrigir para ele reduzir proporcionalmente, né? Esse tamanho para que seja exibido corretamente dentro do meu projeto que está com resolução menor.
Eu quero falar também agora sobre como renderizar esse vídeo usando o Adobe, né? Muita gente tem o software Adobe. Eu vou direto para o Media Encoder. Também é uma saída do... Não vou salvar não. Que tem a mesma janela de saída do After Effects e do Premiere, né? Que são os dois softwares mais interessantes para a gente trabalhar. Eu posso pegar aquele vídeo que eu baixei do YouTube, abre minha área de trabalho, que é o Khaled.mp4, arrastar para o Media Encoder e soltar aqui. Soltou, carregou. E aí eu vou mexer nessas propriedades que eu quero que ele converta. Ele está tentando converter para H264. Não, eu quero uma outra coisa. Aí essa é a janela de propriedades do Media Encoder. Então, que formato? O que eu quero? Eu quero um formato QuickTime, que é o .mov. Selecionei QuickTime, Preset. Posso pôr Custom. Por que a gente quer? Que o codec aqui, ó, fica logo abaixo, ó, que é em Faces e Vídeos. Já estava DXZ, que foi o último que eu usei, inclusive. Mas certamente quando você abrir não estará, porque aqui pelo Premiere, pelo Adobe tem vários outros codecs possíveis da gente fazer por QuickTime. Mas a gente quer, obviamente, o DXV, né? Então, o DXV está selecionado. Tem esse botãozinho aqui bem legal, que é Match Source, ou seja, eu quero que a minha saída fique igual à seleção, porque aqui ó, tem o Source, que é 1640x360, 30 fps, progressivo. Se eventualmente aqui tiver diferente e eu quero que a minha saída seja igual a essa daqui, eu ponho Match Source. Aqui não vai fazer diferença porque já está igual, né? Em áudio, sempre tem que dar uma olhada. Eu vejo se está em formato sem compressão, Uncompressed. Se tá tudo bem. Se eu quiser mudar a saída dele, eu clico aqui no Khaled.mov, seleciono onde eu quero fazer. Ele selecionou automaticamente o nome aqui, colocou um underline 1 na frente. Ok, vamos deixar. Vou fazer ele um pouco menor aqui, para a gente não ficar perdendo tempo. E no Media Encoder a gente dá o play aqui para ele fazer a conversão. Tá fazendo. Ok. Fez. E tá aqui, Khaled.mov. Vamos ver se ele vai funcionar. Pego ele, arrasto pro programa e vou soltar. E funcionou. Tá aqui o clipe que a gente fez. Agora sim, vamos dar uma olhada no programa e ver o que a gente pode fazer lá. Notem que a gente tem um grid maravilhoso aqui para que a gente possa brincar. Eu posso clicar no clipe, né, que é na thumb, que vai reproduzir imediatamente os vídeos. Vou baixar mais um pouco aqui para não concorrer comigo. Que reproduz imediatamente o vídeo que eu quero, né? Nesse caso aqui ele não está reproduzindo imediatamente porque esse projeto aqui ele é um projeto musical, né? Então a gente vê aqui que ele está com um BPM de 120, então todos esses clipes aqui eles estão conectados, então ele nunca vai ser disparado sem que esteja em harmonia com os demais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, acho que as percussões. Ok. Se eu clico num outro clipe aqui, ele espera o momento certo para disparar, para que fique em harmonia com essa percussão, né? Porque do contrário ela ia ficar desalinhada, né? Vou mostrar como seria ela desalinhada, por exemplo. Não está em alta, eu queria ele em timeline. Aqui, ó, timeline. Cliquei, eu tirei essa sincronia de BPM dele. Notem que ela não está sincronizando mais com o software, né? Tá toda fora do lugar. Deixa eu ligar ela de novo para ver se eu corrigi. Corrigi. Aqui no Media Actors a gente usa basicamente
os vídeos em timeline, porque a gente está lidando com apresentações cênicas, né? Então a gente não teve a oportunidade de fazer um projeto completamente musical que tenha essa relevância de que os clipes estejam sincronizados, né? E tem essa cadência musical. Mas é um atributo maravilhoso do programa, né? Não vou adentrar muito nisso, né? Isso está só ocorrendo aqui porque o Resolume vem com esse setup aqui para a gente brincar, né? E notem que quando a gente clica nos vídeos, a gente consegue fazer mesclagens, né? Então, se eu clico nesse daqui, clico no de cima, eu estou fazendo com que esses vídeos vão se adicionando aqui, né? Então, vocês viram que tem esse triângulo aqui nesse primeiro que eu adicionei. Se eu tirar ele, vai ficar só esses dois. Esse primeiro tem esse roxo. Se eu tirar, vai ficar só essas quase estrelas aqui, né? E eu só consigo reproduzir um vídeo de cada linha, de cada layer, né? Então, se eu clicar na layer, eu não consigo reproduzir todos esses vídeos aqui de uma vez, né? Eu só reproduzo um vídeo de cada linha. Lembra que para parar eu aperto X ou eu clico num espaço vazio. Eu só consigo fazer essa mescla usando mais de uma linha. Então posso clicar nesse e nesse para combinar esses 3 vídeos aqui. Eu consigo adicionar layers, né? A gente tem 1, 2, 3. Se eu vim aqui em layer, eu tenho adicionar, new ou insert, né? Insert, se eu tiver aqui, eu vou inserir ela entre esses dois, né? Ó, inserir uma layer vazia, vou remover. Se eu clicar em new, ela sempre vai vir no topo, né? Esses botões aqui a gente consegue mexê-las, né? A seleção e reprodução. Deixa eu me ater ao que eu coloquei ali no meu slide. Notem que existe uma diferença entre eu clicar no vídeo usando a thumb, né, usando a miniatura dele, e clicar no vídeo usando o nome que está nesse nome aqui embaixo. Ó. Por exemplo, se eu clico no nome desse vídeo aqui, ele não vem para reprodução. Notem que eu só consigo reproduzir um vídeo por linha. Cliquei nesse aqui, eu posso clicar em qualquer outro que ele não será reproduzido. É muito importante você distinguir o clique na miniatura do clique no título, né, do vídeo. Porque quando eu clico no título, eu vejo as propriedades desse clipe, né, que eu selecionei pelo nome, aqui nesse painel, né. Outra coisa importante que é nessa extremidade aqui, entre esses dois setores, eu tenho uma setinha em que eu posso mover o layout do programa. Então, eu posso subir esse painel aqui ou descer. Isso depende muito do monitor que você está usando, né? Eu vou subir um pouquinho aqui para a gente ver melhor esse painel aqui. Então, nota que quando eu clico aqui, as propriedades do clipe que eu selecionei vêm imediatamente aqui para o clipe. E se o meu preview está bonitinho aqui a gente não está vendo muito bem, porque o meu monitor é bem pequeno, eu vou deixar essas duas imagens iguais. Ao clicar no nome, eu também vejo o preview, que seria eu ver esse vídeo aqui sem que ele saia na projeção, né? Então, suponhamos que esse vídeo aqui está sendo projetado, ele está saindo, enquanto isso eu estou analisando, estou fazendo preview de outro clipe que eu quero colocar. Eu clico nele e vejo aqui no monitor de preview, né? Diferencie, é muito importante diferenciar o clique na miniatura do clique na propriedade, né? Isso é muito importante. E obviamente quando eu clico em layer, layer 2, ele imediatamente já me coloca nas propriedades da layer, e a composição eu tenho que selecionar mesmo aqui, ó. Falei da diferença, né, dos monitores, output preview, clique do botão direito, vamos lá. O clique do botão direito é aquele que abre as propriedades, né? Então, por exemplo, se eu clico com o direito aqui na miniatura, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vou reproduzir o vídeo, que é como se eu clicasse com o botão normal. Mas se eu clico com o botão direito no título, eu exibo aqui algumas propriedades, né?
Como eu disse, eu não vou falar muito da questão musical do programa, que essas opções aqui estão mais ligadas a isso, né? Que é o beat snap, o transporte, o modo de disparo. Esse autopilot, acho que cabe uma menção, né? Significa que quando o clipe acabar, eu posso fazer com que ele produza um próximo, né? Para fazer isso, eu acho melhor exibir um outro projeto, que é um projeto mais cênico, que a gente tem aqui, que o Media Actors está fazendo. Peço licença, inclusive, para a Laura Reis, para exibir o projeto dela. É o projeto de um TCC dela chamado Carne de Joelho, e que ele é mais cênico e que os clipes não estão nessa forma musical, né? Eles estão nesse formato mais de exibição, né? Como se fosse um filme ou uma apresentação única. Então os clipes não vão ficar necessariamente se repetindo o tempo todo, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse clipe aqui, que é uma release introdução com o nome do grupo, do Media Actors, né? E ele é um clipe bem curtinho, né? Ele passa... Tem hora que não dá nem pra ver. Ele passa essa faixa, exibe o nome do grupo e acaba. Esse autopilot, se ele tivesse ligado, aqui ó, layer determined é o jeito que ele já está. Se eu coloco ele em play next clip, ele vai imediatamente reproduzir o vídeo que está aqui na sequência, né? Então vou reproduzir ele. Notem que esse seletor aqui já veio para o próximo, indicando para mim que é esse vídeo aqui que está em exibição, né? Então esse autopilot tem uma função interessante, né? Outra coisa importante que tem aqui: ignorar o disparo da coluna, porque como eu já informei, se você clica aqui na coluna, você dispara todos os vídeos que estão nessa coluna, porque cada linha reproduz um vídeo. Se eu clico na coluna, eu reproduzo todos eles de uma só vez. Vamos pôr aqui, por exemplo, essa coluna que só tem um vídeo. Deixa eu pôr essa aqui, ó, que tem 2 vídeos. Tem um fogo e tem essa coluna. Se eu clico aqui, ele já exibe os 2. Mas, obviamente, cada vídeo aqui está numa coluna. Esse aqui, que esse colorido, está em uma, e esse começo de fogo aqui está em outra, né? Esse começo de fogo aqui, por exemplo, ele inclusive está em modo looping, né? Porque ele tem esse começo, que tem esse disparo de fogo, e depois ele entra em modo loop, né? Por isso que ele está em 2 clipes separados. O primeiro tem a introdução e depois ele fica infinitamente aqui nesse loop, porque no caso específico a gente não sabe quando a gente vai tirar esse fogo da exibição. Então ele fica ali em looping infinito até que a gente decida tirar ele da cena. Mas se eventualmente eu clico com o direito aqui e ponho ignorar o disparo da coluna, né? Se eu clicar aqui, ele não vai ser disparado quando eu clicar na coluna. É uma opção importante. Tem aqui uma opção que chama Scale to Fit Composition. Recordem que eu falei que às vezes a gente coloca um vídeo que não está na proporção correta. Eu vou pegar aquele vídeo lá que a gente acabou de fazer, que é o caleidoscópio, que a gente fez uma resolução 640 por 360. Se eu colocar ela aqui, esse painel aqui está com uma transição, já vou falar dessas transições, mas notem que dentro desse projeto aqui, e daqui a pouco eu explico por que ele está nessa resolução absurda de 3840 por 1024, notem que ele está pequenininho aqui, né? Então se eu clicar aqui, ó, com o direito e pôr Scale to Fit Composition, eu vou pegar esse vídeo aqui e distorcer ele completamente para que ele pegue todo o meu projeto, né? Essa é uma opção bem rápida também, não vou falar de áudio. Tem Show in Explorer, que se eu clicar nele ele vai abrir a pasta onde esse arquivo está. E obviamente tem aqui copiar, colar, e clear. Clear também é outro importante, porque se eu quero tirar esse projeto daqui, se eu apertar delete, eu tenho quase certeza, deixa eu ver se vai funcionar, não lembro. O delete não funciona, eu tenho que clicar com o direito e apertar clear, né? Nessa versão 5.1, eu não sei se ainda se na 7 tem, esse programa não tem Ctrl Z. Então se você eventualmente errar aqui, ele não vai voltar. Então se eu souber escrever um clipe aqui, ele não vai voltar. Então tem que tomar cuidado. Adiante.
Combinar reproduções, eu acabei já falando, né? Os painéis laterais, né? Então, como eu informei, a gente tem essas combinações, né? Que é de clicar numa linha e combinar com outra, né? Aqui vai começar esse aqui e disparar esse daqui. Essas combinações, elas são possíveis porque esse programa, né, faz com que essas linhas mesclem umas com as outras, né? Se esse vídeo aqui tivesse uma parte escura, ela ficaria transparente, né? O mesmo acontece se, por exemplo, eu deslocar ela para um lado. Quando o vídeo acaba, ele começa a exibir o que está embaixo e tal. Só que aqui ele está fazendo essa combinação por conta de das propriedades que estão aqui desse lado do painel, né? Vou falar um pouco sobre esse painel aqui agora. Como eu já informei, o X é o que para a reprodução do vídeo, né? Esse B, ele significa bypass. Bypass significa desabilitar ou passar através, né? Então, por exemplo, se eu ligo o bypass desse caleidoscópio aqui, ele para de ser reproduzido, né? Meio que eu desabilito tudo que tiver nessa linha aqui. Posso clicar em qualquer coisa que está dando bypass, não vai reproduzir. E tem o S. O S é solo. S de solo. Então, toda vez que eu clicar em S, não vai exibir nenhuma outra coisa a não ser aquela linha que eu estou colocando solo, né? Isso é importante. Essas setinhas aqui têm a ver com a ordem em que essas linhas estão, né? Então, por exemplo, eu tenho essa moldura aqui. Deixa eu deixar uma coisa mais clara. Suponhamos que esse caleidoscópio esteja aqui embaixo e eu quero colocar ele lá em cima. Como é que eu faço? Clico aqui. Não vou ficar clicando toda vez, porque notem que a hora que ele subiu, quem veio para cá foi a de cima. Então, se eu ficar aqui, eu vou ficar apenas trocando uma com a outra. Então, subi ele, vou na de cima, subo de novo, subo mais uma vez e vou subindo. Né? Eu tenho que ir controlando onde eu quero que fique. Né? Não tem interesse, na verdade, que ela vá para lá. Volta! Ok, tava assim. E aqui, notem que a gente tem 3 opções, que tá Add, Lit e Lia. Isso aqui o programa colocou porque são pré-definições, né? São formas de se combinar esses vídeos aqui. Acho que vai ficar mais evidente se eu colocar, por exemplo, esse daqui, que é um vídeo mais íntegro, né? Que a gente está vendo ele todo. Vou mudar a forma dele aqui, ó. Tá quase imperceptível, mas vocês percebem que tem uma alteração. Eu posso fazer esses presets aqui terem outras diferenças. Se eu clicar nessa setinha aqui, né? Ela é pequenininha, mas ela existe. Clico nela, vai exibir uma lista gigante de possibilidades de blend, né? Que é de mistura dessas imagens. As mais comuns são o Lighten, o Edge, que já estava, né? O Darken também, e algumas outras, né? O Darken e o Edge são talvez as principais. Eu não vou explicar cada uma delas, isso aqui é uma coisa que vocês podem testar para ver o que cada uma faz. Mas notem que basicamente tudo que é sinal escuro, né? Deixa eu abrir uma imagem aqui que tem a Laura, inclusive. Tá em lit. Vou tirar isso aqui. Será que tá em pause? Não, não tá em pause. Aqui. Notem que tudo que tá escuro, vou ligar isso aqui de novo. Sobe. Vou colocar ele bem no meio. Nota que nesse caso aqui, tudo que está escuro virou transparência também, né? Então, se eventualmente eu mudo essa opção, vamos colocar Darken. O Darken faz com que tudo que seja claro, né, que tudo que seja o mais próximo do branco se torne a transparência. E existem outras formas de se combinar também, né? Aqui no caso, observem que está mesclado, né? Ele deletou o que estava fora, mas está fazendo com que tudo que estava ali seja exibido através do que estava claro, né? Então, são formas de se combinar o vídeo. Existem muitas, muitas, muitas. Isso aqui realmente tem que ir testando, né? Ok, formas de
de combinar. Aí na lateral. Ah, falta um pedacinho ali que eu não falei. Aqui a gente tem outras 3 opções, tem 3 sliders, na verdade, né? Um que é A, um que é AV e outro que é V. Bem intuitivo. A de vídeo, aliás, A de áudio e V de vídeo. E o AV, os dois. Simples, né? Outra coisa que eu acabei não falando. O botão direito, além dele daqui ter essas propriedades de abrir essas opções, né? Quando eu estou em algum parâmetro, né? Notem que aqui tem um parâmetro que eu estou mexendo, que é um de áudio, um de vídeo. Se eventualmente eu fiquei mexendo e não sei mais em que parâmetro estava, né? Ou esse T aqui, não sei que configuração que era a padrão. Você vai em cima daquele parâmetro e clica com o botão direito. Ele vai imediatamente para o parâmetro, para a quantidade padrão que é aquele atributo, né? Então isso é uma coisa bem simples, né? Porque às vezes, sei lá, a gente mexe aqui e meu Deus, não sei onde estava. Clica com o direito que ele volta automaticamente para o formato padrão que ele tinha, né? E o que significa, na verdade, esse V? É a quantidade de transparência ou não daquele vídeo, né? Então, por exemplo, se a gente seleciona esse aqui, que está mais íntegro, notem que ele está a 100% aqui, porque tipo aqui é 100%, aqui é 0%, que significa não ter vídeo nenhum. Se ele está a 100%, significa que tudo que eu colocar embaixo dele, na ordem de hierarquia aqui, não será exibido. Ó, notem que o caleidoscópio apareceu só nessa parte daqui, que é onde esse vídeo aqui que eu acionei não estava. Se eu eventualmente reduzindo, aí sim ele vai aparecer, ó. Se eu tirar, ele aparece como um todo, né? E essa moldura está aparecendo porque ela está em cima, né? Então vamos ver, se esse aqui estivesse acima da moldura, vou colocar a moldura, lá. Como aqui está 100%, a moldura não está sendo exibida, né? Qual que é o padrão? 50%. Porque a gente já setou aqui que tudo que é preto vai virar transparência, então a gente não quer esse vídeo aqui em 100% porque tudo que é escuro está se transformando no vídeo de baixo, né? E esse T aqui significa transição. Quanto tempo eu quero setar para que um clipe se transforme no outro, né? Notem que esse daqui, por exemplo, ele está com o T lá no máximo, porque o padrão é o T ficar aqui embaixo. Qual que é a diferença do T embaixo e o T em cima? Eu vou colocar esse clipe aqui. E note que quando eu clico em... Deixa eu tirar essa moldura para ficar mais claro. Quando eu clico em um e outro, diferente daquele da música, né? Fica exibindo imediatamente, né? Que é um corte seco. Por quê? Porque ele está configurado para que seja um corte seco, né? Se eu quiser fazer uma transição dessa imagem para essa daqui, eu posso mexer nesse parâmetro aqui, né? Se eu colocar ele em cima, significa o maior tempo possível para fazer essa transição. Vou deixar na metade para vocês só verem essa transição acontecendo, né? E se eu quero fazer uma transição para o nada, eu clico no vazio. No vazio, fez a transição. O mesmo para subir o vídeo, né? Então, tá aqui setado. Notem que tem inclusive um slider pequenininho ali mostrando o progresso dessa transição. Se eu clicar nesse daqui, ó, notem que esse slide está subindo lentamente, mostrando essa transição em andamento. Já adianto uma atribuição curiosa que existe no programa, que é a seguinte. Se eu estou um pouco impaciente e quero fazer uma transição, suponhamos que esse vídeo aqui esteja já em exibição. Eu quero fazer uma transição para o blackout e depois começar o outro vídeo, né? Eu quero sair desse aqui para o black e depois começar esse vídeo rosa aqui. Se eu clicar no vazio, ele começar a transição, notem que o vídeo vai ficar completamente escuro, mas a transição não terminou. E eu clicar no vídeo antes que ela termine, notem que esse vídeo anterior ele voltou a 100% da transparência. Por quê? Eu não fui paciente o suficiente para esperar esse slider concluir. Então, se eu quero fazer uma transição de qualidade, eu tenho que ficar muito atento com isso, porque eu tenho
que clicar no vazio, esperar a transição toda concluir o seu percurso, para só daí eu clicar no próximo vídeo. Porque se eu clicar ele antes de acabar, eu vou fazer aquele tilt lá e aí vai ficar feio. Eu digo isso porque eu já fiz isso várias vezes. Dica de quem já sofreu. Ó, ele está 100%. Vou fazer novamente a transição. Notem que o vídeo em exibição ele tem sempre esse outline aqui, né? Essa borda azul claro. Né? Então, vou fazer a transição. Notem que ela não vai apagar e eu vou clicar no outro e ele vai voltar a 100%. Para mim já acabou, mas se eu clicar, ó, voltou a 100% porque eu não esperei esse outline aqui apagar. Vou fazer agora no sentido oposto e agora eu vou esperar. Notem, vai para o vazio. Ó, ele ainda está selecionado, ó, porque ele ainda está em reprodução. Quando ele apagar, né, além desse recuo visual, ele apagou. Aí eu posso clicar no outro porque ele vai subir bonitinho. Tá? Então, muita atenção no que está sendo reproduzido, né? Sempre tem esse outline, porque às vezes você olha para um projeto que às vezes é um pouco maior, não sabe o que está acontecendo, ele vai estar sendo informado aqui, ó. E aqui também, obviamente, né? Alright, transições concluídas com sucesso. Vamos falar agora um pouquinho dos painéis e das propriedades de cada um desses painéis. Cada clipe, né, ele tem as suas propriedades aqui. Como eu informei, a gente não trabalha muito com o modo musical, né, do programa. E esse modo, a gente vê ele aqui nas opções de transporte e nessas opções aqui, que eu tenho uma opção que é sincronia com as batidas por minuto e o modo timeline. O modo timeline ele simplesmente reproduz o vídeo na velocidade que ele foi concebido, né, sem nenhuma cadência musical, né? Eu posso inclusive configurar para que esses vídeos sempre entrem no modo timeline, né? Eu venho aqui nas preferências, inclusive eu não falei das preferências antes, né? Aproveito para falar agora. Essas preferências aqui são as preferências gerais do programa, fica aqui sobre Arena, preferências. Aqui tem várias opções, mas eu acho que talvez o mais importante quando você instalar ele na sua máquina é conferir essa de áudio aqui e ver se está tudo certinho. Se eventualmente o som não estiver saindo, verifica aqui o áudio output para ver se ele está certo, né? Muitas vezes, se o áudio não estiver flicando, né, que estiver dando uns ruídos, tente aumentar também um pouquinho do buffer, para deixar o buffer do áudio maior e se escapar um pouco do stuttering do áudio. E aqui o que eu estava falando era dos defaults, né? Então, toda vez que eu coloco um vídeo, ele, para mim, né, é uma opção pessoal. Ele sempre vai colocar o vídeo para mim na opção timeline, que é essa que eu mais uso, os áudios também, né? E sempre nessa setinha aqui, né? Que eu vou falar delas agora. Aqui são as opções de reprodução do clipe, né? Toda vez que eu clico num clipe, ele imediatamente já seleciona aqui, mas eu posso, obviamente, selecionar as propriedades de outro. Então, a gente está vendo as propriedades desse painel aqui. Notem esse slider aqui, que ele inclusive está indo na direção rebobinando, né? Isso só é possível porque aqui nesse setup eu coloquei esse setinha vai e vem. Então significa que toda vez que ela chegar aqui no começo, ela vai voltar, né? E aqui são botões que eu posso inclusive acionar, se eu quero fazer ele avançar ou reproduzir de determinado ponto, né? Dar play ou retroceder na velocidade padrão que está aqui, speed 1.00, o pause intuitivo, né? Notem que esse pause não é um pause da composição como um todo, não existe pause na composição, existe pause do clipe, então toda vez que eu acionar esse clipe aqui, como eu alterei essa propriedade para pause, ele vai estar pausado, né? Então evitem usar esse pause na tentativa de parar a reprodução do vídeo. Se eu quero parar, usem o X, né? Ou cliquem num lado vazio para que pare a reprodução. Esse pause ele é exclusivamente para a propriedade do clipe. E o R é um R de random. Se eu clicar aqui, ele fica randomizando os pontos daquele clipe. Se eu quero que
ele tem uma coisa mais ataque epilético. Eu, inclusive, posso mudar aqui a velocidade se eu não quiser que ele fique tão epiléptico assim. E aqui, essas propriedades, como eu já informei. Esse vai e vem, esse aqui chega no final, começa a retroceder. Esse ritornelo aqui, toda vez que ele chegar no final, ele vai voltar para cá, né? Desde o começo, vamos observar. Olha lá, ele simplesmente pulou dali para o começo. E essa opção que eu deixei padrão lá, toda vez que esse clipe chega no fim, ele simplesmente vai parar a reprodução, né? Ele vai tirar o azul daqui e a imagem vai sumir. Sumiu, ele desliga, né? E esse aqui que tem o pause no fim significa que ele vai travar no último frame daquele vídeo, daquela imagem, né? Então vou chegar ele um pouco lá para lá. Então, pausou no último frame. Então são essas opções de reprodução que a gente tem. Esse aqui estava nessa opção. Notem que às vezes a gente quer deslizar o slider e a gente acaba pegando esse parâmetro aqui, que é um parâmetro que recorta o vídeo, né? Esse é o slider que está mostrando o ponto da reprodução e esse é um slider que recorta o vídeo. Então, se eu quero, por exemplo, cortar para ser exibido só esse trecho aqui, eu vou pegar esses dois parâmetros e vou colocar ali, né? Que vai fazendo aqui um boomerang, né? Olha lá. Tá só nesses dois pontos, né? O ritornelo, o vai e vem. Se eu clicar aqui, ele para, e esse aqui ele pausa, né? Então, notem essa diferença que às vezes a gente quer usar o slider e acaba recortando um clipe sem perceber, né? Os dashboards são atalhos, eu não vou falar dele agora. Cue points também não. O vídeo, aqui a gente tem as informações do vídeo, que ele foi renderizado no DXV 3.0, em qualidade normal, sem alfa, a resolução desse vídeo, os frames por segundo, né, que é o FPS, e a duração dele. Uma thumb pequenininha. Ele está usando RGBA, isso aqui são desligáveis, né, que são relacionados às cores. Se eu quero deixar só o verde ou só o vermelho, posso usar esses parâmetros aqui. E aqui a gente tem uma abinha maravilhosa que chama Transform, que é a possibilidade de a gente transformar esse clipe. Opacidade está relacionada à transparência, né? O padrão é 100%. O Width and Height, a gente geralmente não mexe, a não ser que você queira distorcer o vídeo, né? Então, suponhamos que a gente queira que esse vídeo ele fique todo espremido, né? Então, vou usar isso aqui para espremer ele aqui. Deixa eu já usar um outro vídeo para isso ficar mais evidente. Um vídeo mais claro. Eu acho que esse aqui está mais claro do que esse de baixo. Vou fechar aqui só para facilitar a nossa vida. Essas setinhas aqui só abrem e fecham, né? Então elas facilitam nossa condução. Quero desligar esse de baixo e ficar só nesse daqui. E uma outra coisa importante que eu acabei de fazer aqui, que às vezes a gente quer selecionar a propriedade e está exibindo alguma coisa, né? Eu vou colocar um vídeo mais intenso aqui para vocês verem. Suponhamos que a gente comece a exibição desse vídeo aqui, né? E aí eu estou mexendo em alguma coisa e quero mexer na propriedade dele de novo. Se eu estiver no meio de uma apresentação, eu não posso simplesmente clicar em cima da thumb, porque se eu clico em cima da thumb, eu estou fazendo o vídeo começar a reprodução toda hora, né? Olha lá. Se eu quero mexer na propriedade dele, eu tenho que clicar no nome, né? Então, por exemplo, começou esse vídeo, eu estou fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar, tive que clicar nesse aqui, por exemplo, e quero mexer a propriedade desse aqui, sei lá, eu quero deixar ele maior. Então eu clico aqui no nome e aí sim eu posso mexer nas propriedades desse vídeo aqui separadamente, né? Ok, então voltamos à abinha de transformações. Estava na opacidade e o Width and Height, que eu faço essa distorção, né? Lembrem que distorção em imagem é uma coisa muito horrorosa, então prezem para sempre fazer as escalas proporcionais em relação à imagem, né? Sem distorcer, né? Isso fica mais evidente quando a gente tem um rosto humano ou humanoide, né? Então, por exemplo, se eu usar isso aqui e fazer uma distorção do height, eu vou deixar esse rosto distorcido, né?
E é uma coisa muito feia de se ver. Evitem a distorção, ou o aspecto de distorção mais possível, né? O scale, por exemplo, aqui a gente está o width and height, que são as propriedades do tamanho da imagem, mas o scale, por exemplo, é sempre uma redução proporcional, seja para menos, né, ou para mais. Então, é o zoom com escalas proporcionais, né, que é diferente de eu fazer isso aqui, eu quero aumentar o tamanho, faz isso aqui, depois faz isso aqui. Evitem, porque a gente não vai saber qual que era o tamanho proporcional da imagem, né, então, de preferência, usem o scale para fazer o escalamento, principalmente quando exibir imagens que a gente consegue olhar para ela e detectar que ela está distorcida, né? Essa aqui, por exemplo, ela está distorcida, eu fiz essa distorção proporcional, mas é porque a gente vai usar ela em alguns recortes, assim, ela não vai ficar evidente, por exemplo. Mas a proporção correta dela, por exemplo, é essa daqui, ó. Observaram, né? E ela estava bem distorcida, mas ela é proposital. Ok, então a gente tem o scale, position. Tem a ver com a posição mesmo, né? Vou usar esse aqui que está mais bonitinho da gente ver. Não vou mexer na posição porque tem uma outra ferramenta legal de mexer na posição, que é o Anchor, que ele tem o slider, né? E aí eu acho que é importante a gente sempre saber, né, que o X é essa relação direita-esquerda, né, que é a relação horizontal, e o Y a relação vertical, né, em cima e embaixo. E o Z, no caso, seria uma relação de profundidade, que quando a gente lida com imagem 2D nem acontece tanto, mas obviamente o Anchor no I é em cima e embaixo, então se eu mexo aqui, eu estou mexendo para cima e para baixo naquela imagem. O X, a relação dela com direita e esquerda, então às vezes eu quero colocar esse clipe em determinado lugar, né? Lembre que o direito sempre coloca o parâmetro no padrão. E o Z aqui, ele está funcionando como zoom, mas ele é uma relação de distância em objetos 3D, né? Então, aqui ele tem a mesma função do scale. As rotações, né? Fica mais evidente o Z na rotação em Z, por exemplo, que ele faz aquela rotação ali radial, o rotar o Y, essa relação com o eixo vertical, né? E essa aqui com o eixo, deixa eu fazer assim, que fica mais evidente, com o eixo horizontal, né? Deixa eu colocar X um pouco para cá. Aqui. Como eu tirei ela do eixo central, né? Fiz a âncora em outro eixo. Quando a gente mexe na rotação, a gente está mexendo num parâmetro um pouco diferente, assim. Ok, temos essas propriedades. Essas mesmas propriedades que a gente está vendo aqui para o clip, né? Elas também existem para composição e para layer, né? Então, toda vez que eu clicar numa layer, né? Suponhamos que eu cliquei na layer 3. Eu tenho aqui essas mesmas configurações, né? Então vamos supor que eu quero que todos os clips dessa layer fiquem assim, né? Deixa eu pôr uma outra assim, que mais? Fiquem meio distorcidos assim. Então, todo vídeo que eu clicar assim vai estar nessa mesma distorção, né? Aqui não ficou tão evidente. São todos eles virados, né? Ou seja, uma propriedade da layer como um todo. E existe a mesma configuração para a composição, né? A composição é tudo, né? Então, se eu colocar o rotate aqui, todos os vídeos que eu exibi vão estar com essa propriedade, porque a composição é a última instância, né? Tudo que sai do software que eu resetei. Ok, então vimos as propriedades da layer e da composição. Vamos adiante. Efeitos. Aí outra coisa bem legal também do Resolume, que são os efeitos que estão nessa aba aqui, ó. Effects. Quando eu estou com o clipe selecionado, eu venho aqui na aba de efeitos e eu vejo aqui uma série de efeitos. Isso aqui
É tempo para vocês conhecerem, vocês têm que experimentar cada um desses efeitos para ver o que, que eles fazem, né? E mesmo eu que trabalho com Resolume há muitos anos, ainda não decorei o que faz cada um deles. E tem que ficar experimentando quando eu quero determinada imagem, né, ou determinado efeito. Eu lembro de algumas coisas assim, né? Então, sei lá, o Colorize, que é super intuitivo, né? Aqui no Blue ele vai tingir essa imagem aqui de azul. E toda vez que eu aplico um efeito, a dinâmica é a seguinte: eu seleciono o efeito Apply, vejo qual que eu quero, clico nele e seguro e arrasto até onde eu quero aplicar, né? Que eu deixei quieto porque eu não quero reaplicar. Se eu aplico ele no vídeo, no clipe, né? Eu vou ver aqui nos painéis de configuração. Deixa eu fechar todos esses diálogos aqui. Que eu tenho um painel que se chama Video Effects, né? Eu clico nele, eu vejo aqui, estou vendo aqui o Colorize e estou vendo os parâmetros desse efeito, né? O Hue em cor é exatamente a cor, então aqui eu consigo mudar qual é a cor que eu quero desse efeito, né? Deixa eu reproduzir o vídeo, que eu deixei ele em pause. Transporte. É porque ele tem um diálogo. Deixa eu abaixar o som dele. É porque ele está em movimento. Então, ó, aqui a gente tem essa alteração, né, de cores. Eu consigo, inclusive, fazer uma automação desses efeitos, né? Deixa eu tirar esses atalhozinhos aqui do meu controle. E strokes está desligado, tá? Não ficar apertando o Ctrl toda vez que eu segurar o Ctrl para dar o zoom. Notem que todo efeito, todo parâmetro de efeito, né, tem uma setinha aqui do lado. E se eu clicar nela, abre essas opções, né? E todas elas vão estar em básico, que é um setup fixo, né? Então eu seleciono aqui e ele fica ali para sempre. Mas se eu eventualmente clicar aqui e clicar em timeline, notem que abriu esse painel aqui e que agora esse efeito aqui de cor ele está automatizado, né? Ele está rodando. Então, se eu aumentar aqui a velocidade, por exemplo, ele fica bem frenético e fica alterando de cor automaticamente para mim, né? Isso para qualquer propriedade do efeito que vocês verificarem, né? Eu não gostei desse efeito, o que eu faço? Eu posso deletar com esse X, mas eu gostei desse efeito, mas eu quero experimentar outro. Eu quero deixar ele aqui para eu não perder ele de vista mais. Eu venho aqui e aperto B, que como eu falei ali, nesse mesmo B aqui, que significa bypass. Ou seja, eu estou desabilitando esse efeito, ele não vai mais fazer a aplicação, mas ele continua aqui nas propriedades desse clipe, se eventualmente eu quiser ativá-lo outra vez em outro momento, né? E o X deleta. Vamos procurar outra propriedade. Deixa eu colocar um outro vídeo aqui, que era a introdução. Baixar o som. Deixa eu pegar um momento em que ela está mexendo aqui, ó. Por exemplo, esse efeito aqui, Delay RGB, ele faz o que ele está escrevendo, né? O que ele está dizendo, que ele faz um atraso em relação às cores Red, Green e Blue, né? Então, se eu pego ele e aplico nesse vídeo, eu vou ter um atraso ali na caminhada da Laura, né? Então, por exemplo, ela foi a vermelha, depois a verde, depois a azul, né? E vamos ver as propriedades desse efeito aqui. Vou reduzir esses efeitos aqui. Aqui eu tenho, inclusive, qual que é o delay que eu quero. O vermelho está demorando bem pouco. Na verdade, o vermelho está junto, né? Transformou a imagem no vermelho. O verde um pouquinho atrasado e o B um outro pouco mais. Se eu colocar isso aqui para frente, eu faço um delay ainda maior dessas três propriedades de cor, né? Tá, tirei. Vamos escolher uma outra coisa aqui. Ó, Jagged. Isso aqui faz uma distorção na imagem, né? Talvez ficaria mais evidente em outra.
Mas vamos ver as opções aqui, ó. Máximo de distorção. Ó, são todas propriedades configuráveis. Então, se eu colocar aqui em timeline, ele vai do 0 ao máximo de distorção possível. Né? Se eu quero voltar, coloco Basic de novo, Bypass, deletar. Eu posso aplicar esses efeitos, obviamente, também na layer, né? Aí, claro, eu vou pegar aqui e arrastar, no caso, para a layer. Notem que ele está informando com esses seletores aqui o que eu quero, inclusive em composição. Se eu pego, eu estou segurando o efeito ainda não soltei, ó. Eu posso selecionar a aba de composição, soltar na composição, que significa que tudo que eu selecionar vai estar com aquele efeito que eu selecionei. Então, vem aqui na aba de composição, ele está aqui, ó, Video Effects, Go, Jagged. Aqui em Jagged, inclusive, está os presets, né? Ele tem outros presets. Cada efeito tem... Os efeitos têm alguns presets, assim. Então, por exemplo, Luma Waves. Eu pego esse Luma Waves, vou colocar na composição mesmo. A composição como um todo. Não veio. Pronto, agora veio. Olha lá, Luma Waves, tá? Presets. Aí tem confete, tem landscape, tem painéis e por aí vai, né? Gente, esses efeitos aqui são bem vastos, assim. Com algum tempo vocês acabam dominando todos eles, assim. Eu já cheguei no momento em que eu gostaria de mais efeitos, inclusive. Tinha que colocar mais efeitos. É isso, que coisa linda. Ah, e copiar os efeitos. Vamos falar de copiar os efeitos. Porque não é tão intuitivo. Infelizmente não é tão intuitivo. No Resolume 7 já é intuitivo, porque você clica com direita aqui, tem a opção de copiar o efeito e colar o efeito. Nesses anteriores não tem, mas aí eu falo mesmo assim. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, eu tirei os efeitos. Então vamos pôr que eu pus o Brightness and Contrast aqui. Quis aumentar o contraste e diminuir o brilho aqui, ó. Suponhamos que eu quero aplicar esse efeito nesse clipe aqui. Eu vou selecionar a propriedade dele aqui, vou em Brightness and Contrast, acho ele aqui. Notem que tem essas três linhas aqui ao lado do efeito, né? Eu desliguei a exibição do Ctrl aperto, mas agora eu vou segurar o Ctrl, vou clicar nesse ícone aqui e estou puxando ele, ó. Notem que quando eu coloco ele em outro lugar, ele exibe uma informação aqui chamada Copy, né? Ou seja, se eu colocar ele aqui em cima de Kali Resolume, ó, tem copy, eu vou soltar, soltei. Quando eu clicar no Kali Resolume, ele está com o Brightness and Contrast ligado. Se eu quero copiar vários efeitos de um clipe para outro, eu tenho que fazer isso todas as vezes. Gente, não adianta clicar aqui em Video Effects e levar ele para lá, porque não vai, né? Isso é uma coisa que corrigiram nas próximas versões, mas pelo menos aqui na 5 ainda não existia. Você tinha que copiar efeito por efeito mesmo. Alright. Esse vídeo ficou longo, mas eu encerro aqui essa primeira parte do tutorial, em que eu falo apenas do programa. No vídeo seguinte, eu vou tratar exclusivamente do videomap, né? A gente vai ver o output avançado e como fazer o uso da Matrox, né? Que é um equipamento exclusivo para a gente aumentar o número de displays, de monitores, de projetores, de telões, para a gente usar junto com o Resolume. Esse tutorial fica por aqui. Então, muito obrigado e até logo mais.